Podemos dizer, olha, temos cá uma presença muito importante. Se calhar essa parte eu cortava. Temos cá uma presença. Temos cá a sua É doutora. um espírito. É um espírito. Uma alma. Uma alma. A senhora doutora. Juntamos para uma seance. Senhora doutora advogada. Olha, posso ficar. Eu, depois de ter sido cancelada no último episódio, trouxe a minha representante legal. Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa sociedade que vale a pena. You know, we're living in a society. Ana, podes só apresentar-te muito rapidamente para... Só duas coisas. Duas palavras. Ok. Só para as pessoas saberem. Então, sou Ana, não é? Sou advogada há 5 anos. Que é... O tempo passa. Parabéns. O tempo passa, sim. E pronto, trabalho em Lisboa, em prática individual, em colaboração com alguns colegas. Pronto, obrigado, Ana, por vires cá fazer parte do nosso programa de áudio independente. O nosso pai. O nosso pai. Sei que tens estado envolvida em algumas coisas que são bastante pertinentes noutros assuntos que nós temos trazido cá, sobre questão de despejos, questão de direito à habitação, questão de um certo autoritarismo proprietário que existe nas cidades em Portugal e no mundo, videovigilância, etc., polícia, por aí fora. Mas de resto está tudo bem? Não sei. É um pouco difícil, responder a essa pergunta com honestidade, acho eu. Sim, acho que o nosso último podcast já foi assim um bocadinho deprê, tipo, estamos basicamente a falar do fim do mundo por causa da COP26, mas em geral... Sim, dizias há bocado que estavas um pouco cínica em relação a estes assuntos, portanto estás no sítio certo. Exato, Obrigada. este é o Nós programa aqui das más notícias. Somos todos cínicos, amargos, ninguém aqui tem esperança no futuro. Boa, Portanto, obrigada. bem-vinda. Sim. Obrigada, assim sinto-me acolhida. Este programa tem que começar a vir com um trigger warning. Sim, que isto é... Quer dizer, não sei se queremos já entrar nisso, mas podemos falar sobre outras coisas. É só dizer... Sim, o que é que fizeste ontem à noite? Exato. Ontem à noite. Estive a trabalhar, foi uma porcaria. Como é que só trabalhas tu? Chatice. Se calhar podemos partir já para o caso do despejo. Ou dos despejos em geral. Despejos em plural. geral. Sim. Não Sim. houve só um despejo em Lisboa. Não tem havido, aliás. Pois. Mas pronto, eu acho que convém fazer uma introdução. Eu trabalho sozinha, pronto, nesta dinâmica de partilha de trabalho e colaboração efetiva, não em sociedades de advogados. Há 2 anos, coincidiu com a pandemia, portanto as coisas também não são muito lineares, e desde há 1 ano e junho do ano passado, pronto, comecei a entrar mais nestas questões do direito à habitação, na sequência do despejo da Seara. E pronto, tenho trabalhado nessa vertente, mas sempre associada a direito penal, essencialmente, ou então direito administrativo. Pronto, o último despejo, o mais mediático que houve, foi na Rua da Verónica, em Lisboa, em setembro. E pronto, acho que é bastante autoexplicativo do cenário atual e da crise da habitação. Para quem se calhar passou um bocadinho ao lado... Pronto, estas histórias, não é? Nós falámos sobre a questão dos despejos a propósito das autárquicas, da questão da Almada, não é? Que houve um caso bastante mediático até sobre, pronto, que a própria Câmara da Almada estava a processar não é? As pessoas. Mas estes casos específicos, falaste da Seara, podes dar-nos um bocadinho mais de contexto? Tipo, em que situação é que estavam as pessoas? Que tipo de habitação eram? O caso da Seara bem, é um misto, na verdade, porque isso é público, saiu na altura, foi bastante mediatizado, a operação da polícia também foi muito musculada, portanto... Acho que aquilo que eu vou dizer não é novidade, mas a Seara, ou o Centro de Apoio Mútuo de Santa Bárbara, foi criado em maio do ano passado, com o objetivo de dar apoio tipo, à população local e ali circundante, pessoas que com a pandemia começaram a ter de viver na rua, comer na rua, fazer as suas necessidades tipo, básicas de higiene e isso tudo na rua. E então um grupo de pessoas decidiu que poderiam criar um centro de apoio mútuo num imóvel devoluto há uns anos,
mas em boas condições, porque tinha sido um jardim infantil, para dar apoio a essas pessoas e para que tudo o que passou para a rua pudesse voltar a passar para dentro de portas, não é? E minimamente seguras e com condições mínimas de higiene e de segurança. Pronto. Nessa altura, uma série de entidades públicas foram avisadas de que isso iria acontecer, ou de que isso estava a acontecer, e qual é que era o escopo da ocupação. Pronto. Durou um mês. Pronto, porque depois houve o despejo, feito por seguranças privados, sem nenhum tipo de decisão judicial, definitiva ou não, sem nenhum tipo de pré-aviso, com violação da Lei de Bases da Habitação e no limite, não só no limite, mas da Constituição da República Portuguesa. E pronto, nesse seguimento e desse mês houve algumas pessoas que efetivamente tinham carências habitacionais ponto, e tinham lá as condições para poderem viver. E sim, essas pessoas foram despejadas. Estamos a falar de uma dinâmica de voluntários e utentes, não é? E residentes. E pronto, houve 13 pessoas que ficaram sem solução alternativa por causa de um despejo que foi bastante violento. Foram 17 horas para 3 dessas pessoas de resistência e até tudo dispersar e saírem das coisas da casa, retirarem algumas das suas coisas. E pronto, tipo, não sei se vocês falaram disso ou não na altura, mas houve uma carga policial, as pessoas quando foram impedidas de ter acesso a advogados, ao passo que os seguranças privados e quem os contratou tinha livremente acesso a advogado, que entrava e saía livremente. As 3 pessoas que resistiram ao despejo, a mim custa-me um pouco dizer que lhes foram feitas propostas de negociação, quando eu chamar-lhe outra coisa, mas é melhor não. Mas pronto, elas foram convidadas a ficar, porque podiam ficar, e a própria polícia disse-lhes isso, mas os proprietários só aceitaram isso na condição de os seguranças privados também lá pernoitarem. E como eu acho que é fácil de perceber, as pessoas não aceitaram isso e acabaram por sair, não é? E pronto, e saíram, e foi assim um walk of shame um pouco grande, porque a polícia não permitia que ninguém fosse ajudar, tinhas pessoas a sair com colchões e isso. Portanto, foi que já sabíamos que tinha sido uma empresa de segurança privada que tinha sido contratada para ir lá fazer esse despejo, entre aspas, que acabou por ser mais violento do que devia ser um despejo. Mas depois isso foi reforçado pela ação da polícia. Reforçado como? Isso, em termos de intimidação, de violência, não até de proteção em relação às pessoas que foram lá proteger. Acabou por tiveste assim, um volte-face nos acontecimentos, porque a polícia foi chamada efetivamente pelos voluntários e pelos utentes, não é? Para a sua proteção, porque de madrugada tinham as portas escancaradas e não sei quantas pessoas, alguns identificados e outros descaracterizados, a dizer-lhes que tinham de sair, que aquilo era propriedade privada e que tinham de ir embora mais rapidamente, e sai. Pronto, a partir de certa altura, a polícia, todos os utentes que saíram, a polícia não deixava entrar, e tampouco deixou entrar advogados, e depois pronto, no momento, de forma contemporânea, de modo contemporâneo à carga policial, uma série de voluntários conseguiu entrar, em protesto contra aquilo tudo que estava a acontecer, mas depois tiveram de sair por ordem da polícia, pronto, podiam ter outros tipos de consequências eles próprios também, mas sim, diria que a polícia não ajudou a que as coisas... Fez o que tinha a fazer. Eu acho que não fez o que tinha a fazer, mas fez aquilo que habitualmente faz. Na tua opinião, considerando tipo enquadramento legal e tal, qual é que seria o papel da polícia numa situação dessas, numa situação ideal, segundo a lei? Não quero ir pela parte moral, mas pelo menos segundo a lei. Sim, nem me cabe a mim fazer nenhum tipo de juízo moral. Qual é que seria a atuação da polícia? Perceber que quem se identifica como proprietário é efetivamente proprietário, porque é isso que tem de fazer. Tinha que provar de alguma maneira? Sim, registro predial, contrato de arrendamento, não necessariamente do proprietário, mas quem vive de facto naquela casa, não é? E atuar no sentido de que se cumpra a lei. E neste caso, quando eu falo da lei, falo da Lei de Bases da Habitação, que mesmo apesar de ser parca e insuficiente, a meu ver, diz algumas coisas e estipula uma série de regras para que um despejo, mesmo
com origem numa ocupação, ou seja, sem título, tem de obedecer a uma série de regras. Não pode ser feito de madrugada, tem de haver uma negociação, e no limite não pode ser feito sem uma ordem judicial. E a partir do momento em que não há uma ordem judicial e verificados estes passos todos, eu diria que a polícia o que tinha a dizer, olha, pronto, minha senhora, meu senhor, tudo bem, pode ser uma ocupação, pode ser uma introdução em espaço dado ao público, mas o despejo tem de ser feito obedecendo a certas regras, porque Constituição, convenções internacionais nos dizem que nós temos direito a um processo justo e equitativo, e isso é completamente coartado quando há intervenções, quer da polícia, quer de seguranças privados, para concretizar o despejo. É comum haver segurança privada contratada para este tipo de propósitos? Eu não sei se sou a pessoa mais Certo. indicada para vos responder. Não sei mesmo, porque eu comecei mesmo há pouco tempo a trabalhar nestas áreas. Do que tenho percebido por falar com colegas meus e ativistas nesta área, foi... Bem, basta haver um caso para poder ser mais do que aquilo que, Pois era, do que essa eu era... desejava, mas sim, com recurso a seguranças privados, com recurso à polícia também, e pessoas que deixaram de poder pagar rendas durante a pandemia e que não tinham outra solução habitacional, e proprietários a dizer, olha, ligar para a polícia, está aqui alguém a ocupar a minha casa, e a polícia muitas vezes ir para a casa dessas pessoas no sentido de expulsar o ocupante, e nem sequer pedia comprovativos de propriedade, nem nada do género. Isto aqui agora levantou-me também uma questão, que é: como é que tu podes contratar uma equipa de segurança para um ato destes? Ou seja, se eu precisar partir as rótulas a alguém, eu posso simplesmente contratar uma empresa de segurança e eles aparecem, porque, quer dizer, o que é que os proprietários... Talvez? O que é que os proprietários fizeram, não é? O conceito de segurança privada é o quê? Pois, não sei. Eu acho que eu tenho esta situação que não é exatamente legal, quero que resolvam por mim. Tenho dinheiro. A segurança privada existe. Passam fatura, Passam fatura. podes descontar. Não, mas imagina... Não é que se fores contratar um bielorrusso ou assim, daqueles grandes... que era- Pois é isso. Não, eles não passam recibo verde. Mas eu estava a pensar precisamente no caso... Houve uma vez que deixei as chaves dentro de casa e tive de chamar uma daquelas empresas para ir lá com uma radiografia, abrir e cobrar-me 70 euros mais IVA. E eu fiquei a pensar, então e se a casa não fosse minha? Porque eles... Não te perguntaram? Não perguntam nada, não vêm. Quer dizer, tu não tens a chave, como é que tu comprovas? Pois, sim. E é a mesma coisa com uma empresa de segurança, não tem de haver... então o que é que nós vamos fazer? O que vamos fazer está dentro da lei? Quer dizer, se não havia uma ordem judicial a cumprir, não sei se estava dentro da lei ou não é? Mas, portanto, levantam aqui esta questão de... Poderes só contratar Exato. seguranças e ir arrumar uma casa qualquer. E não há consequências para a empresa de segurança privada? Pode haver, dependendo da sua atuação. Sei, lá está, também podes ter um exército paramilitar e dependendo do que eles fizerem, não é? Podes Sim, ser acusado de andar- crimes de guerra ou não. Fazer LARP em si não é um crime, não é? Sim. Tipo, só andar camuflado no meio da rua podes andar, não é? E chamas isso uma empresa e pronto. Mas o chato é quando começam a fazer coisas que os exércitos fazem ou que a polícia é suposto fazer. E é aí que pode caber responsabilidade para as empresas de segurança privada, que é quando se substituem às autoridades policiais. Por acaso isto para mim sempre foi uma linha um bocado cinzenta, não é? Uma área um bocado cinzenta sobre a segurança privada, não é? Porque isto não é uma avaliação do caráter das pessoas que vão para essas profissões, mas algumas têm uma atitude como se eles próprios fossem polícias, como se eles próprios, não é, tivessem um certo tipo de poderes, e nem estou a falar na noite, estou a falar tipo, imagina, segurança num centro comercial, uma coisa assim, portanto, numa loja qualquer, uma coisa assim. Porque, para mim, eu nunca percebi muito bem qual é que é o limite, porque aquilo, tecnicamente, aquela pessoa não está investida de nenhuma autoridade legal, quer dizer, aquilo é uma pessoa, eu sou uma pessoa, ela está, se calhar, contratada pelo dono da loja, mas qual é que direito, por exemplo, é que ela tem de pegar em mim e expulsar-me fisicamente de uma loja, por exemplo? É quase como aquelas câmaras que vendem que não gravam. São só as câmaras. Não, mas ele está lá para ter um efeito, não é? Sim, dissuasor. mas os bombers, os casacos pretos, a farda, não sei o quê, isso é para intimidar. Claro.
Sim, mas eu nunca percebi muito bem, tipo, eu podia... qual é que é o limite da autoridade que tem, não é? Eu acho que e peço desculpa a linguagem, mas acho que a mensagem é: podia partir-te os cornos, mas não o vou fazer, porque pronto, ok, não tenho esse direito, mas podia, portanto vê lá o que é que fazes. Mas tu não sabes se nunca ele é sabes. crazy. Não sabes. Pode acontecer. Estavas a dizer há bocado, isto acho que não é preconceito, mas nós sabemos que tanto a polícia como o exército ou as forças armadas aproveitam uma certa demografia, normalmente homens com certas dificuldades financeiras, com pouco aproveitamento escolar, e isso acaba por ser também um bocadinho o perfil que essas empresas de segurança privada vão à procura, às vezes até polícias reformados ou... Pessoas que não passaram nos testes. Eu conheço vários que não passaram, que não conseguiram entrar, não é? Tipo na PSP, ou pronto, que é um processo relativamente... Mas eu vi que estão a recrutar ou estão a contratar cada vez mais mulheres, portanto já está... É representatividade. É, exato. Não, dá sempre a ótica melhor ser uma mulher a expulsar uma mulher ou uma criança do que ser um homem a expulsar uma mulher, não sei. Lá está, é ótica, estética. Estética é tudo. Sim, mais polícias privados como é que é? Tipo, diversos, basicamente, é isso. Maior diversidade. Com maior diversidade na segurança. Botas feitas de borracha reciclada, Vegan. para tu saberes quando estás a levar um pontapé na boca. Se é para ter uma bota na cara, prefiro que seja de uma mulher. E a bota, vestem-se melhor. E a bota que seja vegan também. Sim. Que isso é, sim. muito importante em Israel. Mas voltando um bocadinho à questão da... O tema não é este. Sim, o tema não é este. Também pode ser, tipo, também pode ser. Daqui a nada vamos estar a dizer que os trabalhos de casa são maus e a ditadura do tempo. Não, mas vamos para voltar atrás, um bocadinho atrás. Acho que as coisas que chocam sempre um bocado mais as pessoas nestes casos é que existe um direito à habitação em Portugal, não é? Desde que está na nossa Constituição. Claro que estas coisas são aspiracionais. Há até tanta certo coisa ponto, na Constituição. Não é? Sim, mas... São muitas páginas. São muitas Nunca páginas. vamos dar cabo Muitos daquilo. artigos. Sem ser pessoas de direito e o João Ferreira, se calhar ninguém lê. Mas mesmo assim... Não, mas... O João Ferreira lê. O João Ferreira leu. Mas mesmo assim... ou seja, faz-me... É daquelas coisas que ofendem um bocado um sentido de justiça básico, não é? Quer dizer, que existem casas vazias e existem pessoas sem casa e isto parece-me tipo um problema que já tem uma solução na nossa sociedade, ou devia ter, não é? Quer dizer, não é uma questão necessariamente de falta de casas. Quando disseste que as casas estavam devolutas, estamos a falar... Eu estou a usar o conceito de devoluto é em sentido lato, exato, não devoluto com uma, se calhar agora vou dizer uma calinada qualquer, é possível, tipo quando os edifícios estão devolutos, as finanças pagas mais impostos, essas coisas todas e não sei o quê, portanto não é tipo um atestado das finanças de como está devoluto, uso mesmo só no sentido lato, estão livres de pessoas e bens, ninguém lá vive e ninguém lá parece viver há muito tempo. É só isso. E que estão em relativas, mesmo boas condições. Certo. Não, acho que muita gente, quando pensa devoluto, está a imaginar, não é? Tipo... Decrépito. Decrépito, exato. Tipo, não. de partida. Insalubre. Mas há uma definição... Faixa... Insalubre, exato. Mas há uma definição até legal, que é só... Basicamente é que não tem eletricidade e água... Sim, ok. É? Essa parte, sim. Tipo, imagina, tu não tem eletricidade, não tem água... Mas isso é muito fácil de camuflar. Tipo, mesmo... Certo. A maior parte das pessoas, dos proprietários, não quer que os seus edifícios ou os seus imóveis sejam declarados devolutos ou considerados devolutos por causa do acréscimo nos impostos que têm a pagar, mas não é difícil tu celebrares um contrato de eletricidade, vais tipo uma vez por semana ou duas, com umas compras, uma coisa qualquer, ou lá aos vizinhos e tal, mas pronto, isso parece-me uma preocupação de pequenos proprietários até, e não de empresas que fazem da compra e venda de imóveis o seu objeto comercial. Acho que estão... Certo, claro. Querem saber... Não, eu ia perguntar, tu fazes ideia se... Portanto, este caso da Seara foi já mais de um ano, não é? Portanto, sim. Tu fazes ideia se as casas, se aquilo continua vazio? Continua. Okay. Mas já vão começar as obras. Sim, eu passei por lá esta semana e estavam a começar a tirar os tijolos que eles próprios colocaram para fechar as portas. E na parte de trás já está tudo aberto. Sim, ali
Na Rua das Mónicas também está tudo empardado. Rasgaram os... Das Verónicas. Da Verónica. Da Verónica, das Verónicas, não sei. Da Verónica. Rasgaram, havia lá uns uma banda cartazes. desenhada diferente. A Betty e Verónica, não a Turma da Mônica. Sim. Mas sim, rasgaram aquilo e pronto, está abandonado. Toda aquela rua está praticamente abandonada. Sim, pelo menos foi o que eu... Mas serve para a especulação, portanto, não está abandonado, não é? Está Não, porque ele tem à espera, dono, à espera. tem À espera que haja à pessoas, espera que- exato. pessoas que precisem de casa, não é? Sim. Certo. Basicamente, desde que aconteceu o caso, expulsaram aquelas 3 pessoas, aquilo continuou vazio. 13 foram expulsas. Desculpa, até. Eram 13 13 Sim. pessoas que lá viviam, Certo. desculpa. 10 delas foram logo expulsas nesta ação, tipo raid de madrugada. Outras 3 conseguiram ficar, mas pronto, ao fim de 17 horas vieram embora. Certo. Puseram-nos de condições tão... Foram coagidas, Exato, foram basicamente. coagidas, Pronto, certo. não tem outro nome. Foram coagidas. Ou Certo. ficam com a presença dos seguranças privados, ou então têm de ir embora. Não há qualquer tipo de hipótese. Como é óbvio, acho que as pessoas não se sentiram ao fim daquele dia todo seguras de ter capangas e marmanjos tipo, do tamanho de armários Ali a vigiá-las. Dormem. Sim. Tu fazes ideia de como é que, obviamente mantendo se calhar a privacidade das pessoas, mas fazes ideia de como é que essas pessoas, qual é que é a situação delas, como é que progrediu, como é que... Não, e algumas pessoas foram inicialmente colocadas em alojamentos temporários. Estávamos naquela altura do Casal Vistoso, em São Bento e isso tudo. Depois entre quartos, em pensões, se foram encaminhadas para situações habitacionais que qualquer cidadão considera dignas, eu diria que não. Algumas foram obrigadas a sair do país e Mas o quê? Deportadas? Tipo, não. Obrigadas, viram-se obrigadas naquela... ok. Pronto, Tipo, era a solução que tinham. sim, olha, Ok. vou voltar para o meu país porque foi desta forma que eu fui recebida aqui. Pronto, foi isso Sim. que aconteceu. Mas estamos a falar de muitas situações, de demasiadas situações em que se nota que há claramente um uso da força e da autoridade completamente desproporcional. Até se formos comparar com outros casos, não quero ser populista aqui, mas parece que há sempre... O Lapo. Querias falar do Lapo? Não necessariamente, mas sim. Queres falar? Vamos falar do Lapo? Sim, claro que Acho sim. que é o que toda a gente se lembra. Claro que sim. bloqueada na página do A sério? Pronto. Ir buscar o Lapo, pode ser o Lapo. Lá está. Eu não sou advogado, portanto eu posso falar disto à vontade. Eu vi polícias a ir ao Mirador de Santa Catarina, expulsar as pessoas que lá estavam, chegar ao pé do Lapo, olhar para as pessoas a dançar lá dentro e seguir. E não estamos a falar de PSPs ou de Polícia Municipal, estamos a falar de uma unidade especial, daqueles que vêm com a boininha e que têm caçadeiras, porque nós sabemos que em Lisboa há muitos patos, então eles precisam de caçadeiras. Portanto, sim, nem tentam esconder esta desproporcionalidade de ação quando é com pobres. Diferença de tratamento. Sim, Eu acho que até sim. reside mais na diferença de tratamento do que vai Sim. desaguar na Entre um estúdio na bica gentrificado e uma casa ocupada. pessoas que precisam de um sítio para Sim. ficar. Mas isso não tem a ver com tipo, a expectativa de represálias? Ou seja, tipo, a ideia de que se eu chatear estas pessoas não vão recorrer a advogados, não vão saber os seus direitos, não vão... Não sei se é de forma consciente. Temos aí um recorte de classe mesmo muito grande. Se as pessoas são pobres, não importa. Também ninguém vai querer saber de uma data de ocupas. Eles estão aqui a violar o direito de propriedade dos outros, que trabalharam imenso. Vão, mas é trabalhar. Sim, construir aquela creche com as suas próprias mãos. Nem estou a falar da creche agora, já me estava mesmo a lembrar do mais recente, sim. Queres dar-nos um bocadinho mais de contexto já agora, deste mais recente? Pronto, dentro daquilo que é público também, porque Sim. foi mais uma vez bastante mediatizado, pelo menos a percepção que eu tenho. Sim. Pronto, era um grupo de pessoas que viviam numa casa, de voluta também, ou seja, não havia lá ninguém, não havia indícios de que alguém tenha lá vivido recentemente. As pessoas até fizeram algumas pequenas obras de melhoramento, puseram lá eletrodomésticos e isso. Um grupo de pessoas que lá vivia desde março, salvo erro, quando em setembro acordaram de madrugada como trabalhadores de uma determinada empresa, prontos para empardar o edifício. Perceberam que havia gente dentro, identificaram-se, é a mesma empresa da Seara,
proprietária, quero eu dizer, e então deram às pessoas, isto foi uma quarta-feira, foi logo no dia 1 de setembro, e deram às pessoas até quinta-feira à noite para tirarem as suas coisas, porque na sexta-feira iriam expulsá-los, eles tinham de sair e pronto. Dentro daquilo que se pode fazer, bem, naquilo que poderia chamar de advocacia preventiva, neste caso, que até descobri à força, que eu acho que até é o que faz mais sentido, que é dizeres às pessoas quais é que são os seus direitos, o que é que está inscrito na lei, onde podem recorrer, o que devem ou não dizer a quem lhes aparecer à frente, do que propriamente em reação, e que foi isso que foi feito. Mas na sexta-feira de manhã estava a ocorrer uma das sessões do julgamento de Almada, e eu estava lá, em Almada, portanto não estávamos à espera aquilo que se estava à espera, aliás, era que fosse uma atuação semelhante à da Seara, ou seja, recurso a seguranças privados, um despejo ilegal a poder acontecer, tipo, iminente mesmo. Mas pronto, o que aconteceu efetivamente é que ninguém apareceu de madrugada, e acho que por volta das 9 ou isso estava a receber notícias de que havia lá a polícia. Pronto, eu devo ter chegado por volta das 10, era claríssimo que eu era advogada deles, eles diziam que a advogada estava a chegar, as pessoas estavam a informar, e pronto, nunca consegui falar com o comissário, que é o agente normalmente responsável pela operação. Nunca ouvi nenhum tipo de ordem de saída, mas o que é verdade é que aquelas pessoas, pouco antes do meio-dia, uma coisa assim, a polícia entrou à força na casa e deteve-as, levou-as para a esquadra, e eu só consegui, isto por volta do meio-dia, e eu só consegui falar com eles às 5 da tarde. Pronto, foram detidos, constituídos arguidos por crime de ocupação ilegal de um prédio desocupado e de desobediência. Desobediência à polícia? Sim. Porque decidiram cortar o intermediário, não foi preciso segurança privada, foi logo a polícia fazer. Sim, e pronto, e aquilo que não há problema dizer, porque também foi dito, não há mais uma vez mais, não há nenhuma decisão judicial, há uma queixa-crime do dia anterior, de 2 dias antes, apresentado pela empresa proprietária, e que bastou para a polícia proceder a um despejo ilegal. Foi tão simples quanto isso. Eu acho que é preocupante. Sim, dizem que a justiça é lenta no nosso país, mas às vezes ela... Só que não é justiça, portanto não se aplica, não é? Mas foi bastante expedita, a polícia foi bastante expedita, quando não deveria ser-lo, não é? Eu acho que isso só abre uma margem para a aleatoriedade e arbitrariedade, porque agora, quer dizer, sabes destes casos, já nem sequer preciso contratar seguranças privados. Há um aparelho do Estado. Sim, o Estado já anda há uns anos a treinar nos seus próprios edifícios. Os edifícios da Câmara que são ocupados têm este costume de estão vazios, são ocupados e a polícia desocupa. Portanto, eles andam um bocado a treinar para poder, no futuro, substituir-se aos seguranças privados nesta nobre tarefa de devolver a casa a quem de direito, não é? E vais poder ver isso em primeira mão, porque eles vão passar a ter câmaras. Sim. Portanto, isso provavelmente vão fazer stream e criar um Patreon para as fardas, para comprarem fardas novas. Only Cops. E vamos ter todo um arquivo de imagens em primeira mão de polícias a despejar e a pegar nas pessoas e a atirar-lhes as coisas pela janela. Acho que... Espero que a Netflix pegue nisso, sinceramente. Sim. Sim. Tiveste toda uma série, não é? Os Cops era basicamente isto, era este fetichismo, não é? Da atuação da polícia com as câmaras. Sim, até chegavam a criar crimes só para ter... Esse é realmente o que eu acho que é problemático, é que podemos vir a ver polícias, que agora não acontece, não é? A criar crimes ou a chatear alguém só para criar um crime para haver ação. Tipo, estou a imaginar um polícia que tem um canal de YouTube e que está a cair nas trends. Sei lá, vou correr atrás de uma pessoa e se ela meter a mão no bolso ou cair, não acredito. Resistência, pronto, não entro por aí, não acredito que um polícia fosse só perseguir uma pessoa por nada, sinceramente. Não é por nada, é a cor da pele. O aspecto. Sim. Não, mas cá está, tipo, vamos ter câmaras nos corpos dos polícias. Mas ainda eles estão nus, exceto
pela câmara. É isto que eu estou a Ainda perceber. não vamos ter, ainda Fiz uma- preciso vai ser passar uma na implementação. especialidade. Fiz uma tradução literal. Body cam, Câmara do corpo. câmara no corpo. É o que é. Mas, aparentemente, se alguém filmar um polícia a não seguir a lei, tem de pagar 800 euros. Não Parece sei que se- sim, parece que sim. Portanto, se forem eles a filmar os seus próprios, cá está corpos, tudo bem. Se for um transeunte a filmar o polícia, paga 800 euros. Não sei Sim. qual é o enquadramento legal para isto. Foi difamação, foi... Como é? Não é difamação. Como é que pode ser? Ah, Não, pois, foi Sim, que não podes gravar um polícia na rua ou uma coisa assim. Como é que isso é difamação? mas o que foi gravado não foi um polícia na rua, foi um polícia a exercer as suas funções e então a atuação da polícia pode ser filmada. Eu diria que pode ser filmada, não tenho aqui de repente de base legal, mas pronto, vives num Estado de Direito Democrático ainda. Vives? Estamos, Pois também não sei. estamos a fazer todos os esforços para que não, ok? Sim, e acho que estamos a conseguir. Mas só dizer que é um bocado estranho, não é? No sentido de um polícia, quando está a exercer as suas funções, não é um cidadão privado, não é? Pois não, Ou seja, eu entendo. Acho que foi a questão de partilhar nas redes sociais ou uma coisa sim, assim. mas eu ia dizer que não, precisamente não está uma pessoa que está, um polícia que está na rua ou até na casa da pessoa, ou o que for, não está propriamente, se uma pessoa estiver a filmar, não está a invadir a sua privacidade. é isso que eu Está a estou dizer. representar uma entidade Exato. pública, não é? Eu também tenho algumas dúvidas que alguns crimes, mas apesar de eles estarem lá enquadrados no Código Penal, que é ofensa a organismo público, entidade pública, no qual cabe a polícia como ofendida, ou pode caber, eu tenho algumas dificuldades que crimes como a difamação ou a injúria possam ser aplicados à polícia, não é? Pronto, mas são dificuldades minhas, não? Porque lá está, estão no meio de uma atuação, têm de ser sujeitos ao escrutínio público, principalmente se essa atuação for excessiva, alguma das vezes ilegal. Mas não é a primeira vez que a polícia se sente ofendida pelo comportamento de determinado cidadão, não é? Não sei se vocês se lembram de um poema da Gisela Casimiro, que era qualquer coisa: quando eu for grande quero ser polícia para bater nos outros meninos. O processo já foi arquivado pelo Ministério Público. Foi pelo poema. Foi pelo poema, mas Um o que rapaz foi que andava- criminalizada, Exato. ou tentaram criminalizar, foi a conduta da pessoa, do trabalhador, que estava a fazer a colagem dos cartazes no âmbito da exposição, Sim. por injúria, difamação da polícia, essas coisas todas. Essa pessoa foi detida, esteve na polícia de madrugada, os Mas poemas isso- foram apreendidos, pronto. Mas isso cria algumas, não sei, pelo menos é suposto termos uma questão de liberdade de expressão, que obviamente não cobra a questão da difamação, mas criticar uma... Cobre, na verdade, porque quando tu, assim, em qualquer direito inscrito na Constituição da República Portuguesa, tens de fazer sempre uma ponderação. Há nas nossas vidas um confronto, é diário, há sempre um confronto de liberdade de expressão, liberdade artística, direito de... Não há honra, que isso não está inscrito, mas está tipo o livre desenvolvimento da personalidade, essas coisas todas, como na atuação da polícia ou as câmaras de vigilância e o direito à reserva da vida íntima privada, estão sempre em confronto. E isso tem de ser feito, tipo, quando é que tu fazes a avaliação? Caso a caso, não é? Levar este caso dos cartazes a um julgamento, e quando levas causas a julgamento é porque há a probabilidade de a pessoa arguida poder ser condenada, caso contrário não levarias. Em situações dessas, ou em situações como a pessoa que teve de pagar os 800 euros para não ir a julgamento, eu acho que são muito perigosas, ou podem ser muito perigosas, mas o facto de haver um Ministério Público, um procurador ou uma procuradora que achou que neste caso da filmagem do polícia e isso tudo, podia haver fundamentos para a prática de um crime de difamação, eu acho preocupante. Sim, não sei se lembram bem do vídeo, mas era basicamente alguém que chegou ao pé de um polícia a tentar identificar outra pessoa. Sim. Essa pessoa era um cidadão afrodescendente ou negro, e o que a pessoa veio dizer foi que se não és suspeito de um crime ou se não foste visto a fazer nenhum crime, não tens que te identificar. Mas esse foi aquele caso do Mirador de Santa Catarina. Exatamente. também? Exatamente. Em que a pessoa que estava a filmar dizia: eu posso estar a filmá-lo, eu sei que tenho o direito de estar a filmá-lo. Está a filmar uma atuação policial. Portanto, isto no fundo, é
eu acho que é também castigo, não é? A polícia depois pega nestes casos mediáticos e, no fundo, estão a dar um exemplo, não é? Para não perder a face. Exato. Estão a mostrar aos outros que é isto que acontece. Na questão do poema, houve um polícia que teve que se sentir difamado Vários. ao ler um poema. A classe, não é? Neste caso. Lá está, mas isso também é um pouco como é que tu difamas algo que não é uma pessoa, que é uma classe. Tu, quando chamas Estás a ferir a honra da palhaço, um polícia, não estás a chamar a pessoa, estás a lá. chamar a instituição policial. O argumento aí não é que a polícia, para atuar, tem que ter autoridade, ser respeitada, blá blá blá, para poder funcionar. Ou seja, se tu atacares isso, eu acho que o problema destes dois casos é que ferem um escrutínio democrático, como a Ana estava a dizer, que faz parte de termos estas instituições que têm um poder legal, um monopólio da força, não é? Quer dizer, que podem estragar a vida às pessoas, muito literalmente, e por isso têm que estar o mais escrutinadas possível. E a partir do momento em que tu estás a dizer, como a Rita estava a dizer, que existe este efeito de intimidação, que é, se tu filmas a polícia, se existe a ideia que filmar a polícia é ilegal ou que pode levar a consequências legais graves, não é? Então isto desencoraja as pessoas. Não, intimidas as pessoas, coloca-las numa situação em que elas se sentem coagidas a não agir, a nunca questionar nada e a nunca registar nada. Então, em situações de manifesto abuso de autoridade ou de uso excessivo de força pela polícia, então, quer dizer, vai ser sempre, chegando a tribunal, vai ser sempre o papel de uma testemunha ocular contra o papel de outra testemunha ocular que, por acaso, é um agente ou uma agente da polícia, não é? Eu não sei se isto é mito, mas em Portugal a palavra de um polícia não vale mais do que, tipo, em tribunal. Não, eu sempre ouvi dizer isto, mas se calhar é completamente mito. Deve ser. Pronto, ok. Não, ou seja, não estás a dizer... de cinismo, mas se calhar eu quero acreditar que é mito. Pois. Sim, que valem todas de igual modo. Sim, mas lá está, vão passar a ter câmaras, portanto vão poder... Aí já não é a palavra de um polícia, é um registro, é um documento, não é? E aí vale mais. A prova testemunhal é altamente sobrevalorizada em processo penal. Na verdade, a memória falha. É um facto. E passado um ano, chegares a julgamento, ou um ano e meio, ou 2, a memória efetivamente falha, não é? Mas pronto, continua a ser em muitos processos. Agora, podia viajar por aí, mas em muitos processos, prova rainha, considerada prova rainha. Depois isto surgem outros problemas, não é? Porque nos Estados Unidos já há alguns anos que se usam bodycams e outro tipo de videovigilância, e não é por isso que abusos policiais tenham sido necessariamente mais controlados, até porque existem sempre aqueles casos de a câmara desligou, houve uma falha, perdeu-se a gravação, quer dizer, quem é que está a vigiar estas coisas depois, não é? Tipo, não é necessariamente... Eu até acho que no caso português... guarda. Exato. Sim, e as pessoas que são mais vocais a defender que os nossos polícias devem ter imagens e são aquelas pessoas que depois provavelmente vão querer usar essas imagens para justificar. Estão a ver, é preciso mais polícia ali, é preciso mais câmaras, é preciso mais policiamento, se calhar até são precisos helicópteros, e se eu ficar com uma comissão da compra desses drones, sim, que também já estão a ser aplicados, sim, lá está. E depois se um amigo meu ficar com uma comissão da compra desse drone, porque ele tem uma empresa de drones, ele depois passa-me uma rachadinha disso, passa-me 5%. Não, porque é um tipo de despesa pública com que eu não queria dizer só a direita, mas sim, mas tipo o centrão está muito confortável, não é? Porque é muito fácil argumentar, dizer, por exemplo, nós vimos lá está nas autárquicas em que se falou muito mais destas questões. Acho que o único partido que estava, apesar, eu sei que a posição do PCP tinha um bocadinho mais de nuance, mas eu acho que o único partido na Amadora que estava explicitamente contra a videovigilância era o Bloco de Esquerda, e não ganhou quase nada por isso, não é? Tipo, não é uma posição popular. As pessoas, tipo o PS, PSD, Iniciativa Liberal, quer dizer, estão todos à vontade com incentivar mais e mais videovigilância, quando acho que diria que os efeitos são um bocado dúbios, não é? Espero, eles estão mais à vontade em Portugal. Se for noutras geografias, ou seja, a videovigilância na China é má, no centro de Lisboa é boa.
Sim, e a identificação facial e não é, essas coisas todas, isso, sim, claro, isso é sempre. Cá é sempre ordem, distópico na China. Cá é manter a ordem. Lá é Ditadura. É ditadura. Acho que é simples. Não sei porque é que estamos aqui Sim, a sim, falar sim, disto. exato. Até parece que em Portugal alguém vai preso por filmar um polícia, não é? Sim. Não, nós já falámos cá de alguns casos de, Pronto, pagam uma multa. São 800 euros, é quase, é uma renda, não é? Pois, Duas. ou duas. Dividires casa, vá. Se fores pobre e dividires casa, Em Lisboa já é um pronto. Não, mas, por exemplo, cá, nós falámos já de vários casos em Espanha em que, por difamação à família real, ou, não é? Quer dizer, vocês estamos a falar de instituições públicas, mas cá também houve os casos do, não sei se foi o Cavaco ou o Passos Coelho, sim. também. Houve a questão de, que chamaram? no tempo do Passos Coelho, houve qualquer coisa na Assembleia da República em que foram tentar a grande mas something. tens crimes específicos no Código Penal contra altas figuras do Estado também. Esse era específico contra o Presidente da República. Sim, não acho que se tem pode uma chamar nomes. maiores. Mas é um bocado estranho, não é? Num Estado de Direito, porque não poderes dizer que o Presidente, alegadamente, é um palhaço, não é? É uma... Acho que cria um precedente um bocado estranho, não é? Mas com emojis conta também? Tipo, se houver alguém que faz um retweet a uma notícia do Marcelo com um emoji de um palhaço, essa pessoa, não eu, pode ter problema? Não, mas o que tu estás a dizer é que um palhaço gostaria disto, não é? Um palhaço é uma profissão digna, como todas as outras. Eu gostava de saber qual é que é a enquadramento jurídico, eu não sei se isto está correto, mas eu gosto de dizer enquadramento jurídico, de um insulto. Porquê? Chamar porco a uma pessoa é difamação. É que se formos a ver o porco... Depende. Estás a fazer Tem confusão orgasmos entre injúria enormes. e difamação. Pode ser injúria, tudo bem, mas mesmo assim, um porco é um animal extremamente aciado. Tem uma inteligência parecida à de um cão. Sim, Ok, mas então tens podes de fazer chamar esse cão. disclaimer, tens de fazer esse disclaimer à Sim. pessoa. É pá, atenção que eu estou Sim, eu estou a chamar porco. extremamente aciado, Sem querer ofender nenhum porco. mas a querer ofender-te a ti. Certo. Não é? Palhaços, por exemplo. Palhaços são... É uma profissão perfeitamente digna. O que Exatamente. a Ana está a dizer é que isso provavelmente não pegaria em tribunal. Certo. mas- Depende. Eu acho Não sei, o que um bocado fanático dos eu popós acho que foi um usado bocado- como defesa. Quem? Não foi, fanático dos popós foi usado como defesa, porque havia umas mensagens em que alguém estava a chamar FDP a alguém e o tipo, eu não sei se era o Rui Rio ou assim, mas estava a chamar fanático dos popós ao Pinto Costa. Assim, eu já não me lembro bem destas coisas. Mas isso foi uma Já defesa, sou fanático dos não sei se popós. pública ou legal, mas foi uma defesa. Acho. Faço ideia. Não sei, eu só acho hilariante, mas... Eu já acho meio tipo dúbio crimes como injúria, que estão ali, acontecem mesmo na esfera privada. Imagina, teoria agora, dentro das minhas próprias limitações, tipo, um crime de injúria depende que a pessoa que se sente injuriada faça uma queixa à polícia ou ao DIAP, que dê ao processo, à investigação, provas de que foi injuriada, e isso é altamente pessoal, que o Ministério Público ache que há motivos para acusar, ou não também, e depois a pessoa, mesmo com a acusação do Ministério Público, tem de fazer uma coisa que se chama acusação particular, também ela própria, ou adere à acusação do MP, ou então faz ela, porque é do domínio da esfera privada, não... Imagina, intervenção do Estado, não há muito onde o Estado intervir. Pronto, a difamação já é um bocadinho diferente, porque é do género, se eu agora tipo, chamasse qualquer coisa à Catarina, à vossa frente, ou fosse para o Twitter e não sei o quê, pronto, já o meio de difusão é mais alargado e pronto. Sim, mas há uma diferença, por exemplo, entre acusar alguém de um crime, certo? Dizer esta pessoa fez isto e dizer este gajo é um palhaço. Não é? Quer dizer, acho que em termos de gravidade... Óbvio, mas a mim parece-me óbvio, mas para algumas pessoas... Pois, não sei. Porque, por exemplo, tiveste aquele... como é que se chama? O juiz da Covid, o negacionista, já não lembro. Ex-juiz, não sei. Mas ele estava a fazer, não precisas de comentar, estou só eu a fazer uma à parte. Mas ele dizia coisas específicas sobre certos políticos pertenceriam a uma cabala... Não é? De pedófilos sim, e que bebiam sangue de bebés e... Era tipo um piano sim, completamente, era isso. Okay. Não, mas, por exemplo, isso já está a acusar aquelas pessoas
Sim, da crimes prática do crime. específicos. Eu acho não que é? isso tem outro tipo de valoração, ou deve ter outro tipo de valoração, claro. Acho que não é a mesma coisa do que chegar ao, não é, um árbitro ou um Não, polícia ou sim. um coisa e dizer palhaço, porco, whatever, que são coisas assim genéricas, Mas também interjeições. estamos não a é? falar Quer de uma pessoa que disse que tinha comprado uma espada para proteger Estás a a sua confundir. casa. Não, dizer, isso é outro. não, é? esse não foi esse que disse que ia fazer a sua própria Constituição. Não, isso era outro. São Mas era vários advogado também, chalupas. era advogado Pronto. também. Ia fazer a sua própria Constituição. Isso Ele a é um polícia... cidadão soberano. Isso é uma Exatamente. maluqueira dos americanos. Que Isso é uma... americano. É. Mas ele comprou uma espada. É exatamente, que ele queria Para a se coisa de defender nascimento do Vaticano. contra a polícia. Não sei se ouviste essa história, mas é incrível, porque ele disse que queria a certidão de nascimento do Vaticano, porque o Vaticano tem todas as certidões de nascimento e que queria tornar-se um cidadão soberano, que é uma coisa que eu ouço vinda dos Estados Unidos já há muitos anos, que é a cena da pessoa declarar-se a si mesma como um Estado e por isso inviolável, que nos Estados Unidos dizem eles, claro que isto não tem lógica nenhuma nem sequer legal, mas dizem eles que está assente no precedente dos americanos próprios, eles terem se revoltado contra os britânicos. Acho que a ideia de poderem se ceder ficou resolvida na Guerra Civil, mas pronto. Mas pronto, mas isto é uma pessoa, um português, que estava convencido que ele ia fazer isto e se o Estado português quisesse, sei lá, cobrar Ir lá à impostos, casa, ir lá à casa, qualquer coisa. Mas tinha ele uma não é o espada para se primeiro a defender. fazer isso. Há aquele gajo da Pontinha, o rei da Rei da Pontinha, Pontinha. o rei da Pontinha, O Principado Principado da Pontinha. Pontinha, com o rei da Pontinha, ele não é o primeiro Não havia o Rei sequer. das Balinhas, ou isso é só um filme? Havia de um rochedo qualquer na Madeira, não havia. Mas acho que entretanto, não sei Da se Fuseta. foi a falência. Acho que era o da Fuseta. Era isso. não Qualquer sei. coisa assim. Mas pronto, na Pontinha podes casar lá e tudo. Ele Que eu casa tô- E ele pessoas. oficia os casamentos. Sim, O que eu estou a dizer é que as pessoas, se calhar, em vez, tipo, ocupam uma casa, mas se calhar declaram que é um reino próprio e se calhar têm algum recurso legal, não sei. Este senhor Em disse... vez de apoio social, fazem tipo um lugar de networking, coworking, Chama-lhe co-living. co-living, sim. Sim. Acho que era diferente. Eu acho que Uma bandeira... Ocupa por co-living. sim, dizer que é uma startup de co-living. Uma startup não é? de occupation of devolutation. Chama-se Dizes que é não é de reaproveitamento, não é? De que estás lá Sim, a Estás a valorizar o imóvel. Estás a valorizar o imóvel, cá está. economia circular. Economia circular. Tudo é economia circular, se quiseres. Sustentabilidade. Mas um Tudo destes, isso. Pintas de gajos, verde. um destes gajos, com a espada que ele comprou, disse que se lhe aparecesse a polícia à porta, ele atravessava-os ao meio com a espada. Isto não é É uma ameaça. ameaça à ordem Sim. e à autoridade da nossa pátria? Eu acho que fazer Atravessava ameaças- ao meio, tipo, partia-os Tipo ao Blade, meio estás a ou atravessava-os, tipo, Resident como Evil. quem os abençoa. Sim, exatamente. Corta as postas. Partir mesmo. Ao meio. Assim, Não era tipo simbólico. Ele pode dizer que é simbólico. não era simbólico. Isso era- tem um problema, é que Claro. ainda por cima estraga a farda. Eles depois têm que comprar Sabes que outra. eles é que têm que Eles pagam, eles é que as pagam. Eu acho que isso é simbólico, não sei. Sim, ele É pode a dizer questão das- que é só abençoá-lo, de cima, tipo, atravessava-os, não quer dizer que literalmente ias partir ao meio. Depende da gravidade, mas dizes isso assim, tipo, olha, vou com a minha espada, vou atravessar este polícia ao meio. Não foi assim casualmente, foi para uma câmara muito vermelho a dizer que se a Mário polícia... Machado não foi detido por uma cena semelhante há uns anos. Posso estar a confundir, mas não foi ele que fez um vídeo com uma arma na mão a dizer que ia tomar Lisboa. Deu uma reportagem para a RTP em que mostrou uma caçadeira, disse as Não devia ter modificações licença. ilegais que ele tinha feito. Ele disse que tinha licença, mas não tinha. Mas não tinha. E disse que se fosse preciso, Que ia tomar as ruas. que iam tomar as ruas para proteger o país da substituição Mas o demográfica. Mário Machado é um pouco diferente desse ser, Sim. não é? Para já, porque isso é tipo uma pessoa sozinha Claro. que está a tentar uma fantasia de liberdade total, quase. Sim. No Facebook. Não é? E no Facebook Sim. até, pronto. Já não dá ninguém no Facebook, não é? Exato. É isso. Olha, O queria- Mário Machado é um pouco Queria voltar a diferente. uma coisa que disseste mais atrás, lembrei-me agora. Estavas a dizer que, se calhar, parte da maneira como as pessoas se podiam proteger era, certamente, tipo, saber o que dizer, estar numa situação... Ou seja, não sei, tipo, eu não sei que benefício necessariamente, mas se calhar se pessoas estiverem a ouvir que conheçam pessoas que estejam em situações dessas ou que possam vir a estar, se calhar, o que é que lhes poderias dizer
Tipo, que tipo de coisas é que a pessoa deveria dizer se estivesse posta numa situação como da Ciara? Ou... Não temos que lhe pagar por essas informações. Não sei. Bem, aquilo que eu se calhar sugeria, na verdade, porque fazem um trabalho com muito mais impacto do que o meu. A Stop Despejos e a Habita em Lisboa são associações que prestam apoio e também informação a pessoas que estão na iminência de um despejo, que já foram despejadas. Também há associações no Porto, lamento não me estou a lembrar do nome, estava a tentar procurar. O que é que eu aconselho? Não é assim muito simpático, mas é altamente... aliás, até de leitura bastante fácil, que é procurarem pela Lei de Bases da Habitação no Google ou noutro motor de busca. Bing, baby. Nós somos todos Bing babies aqui. Desculpem. Adoramos o Bing. Obrigado pelo patrocínio Bing. Usem a AstraZeneca. Mas pronto, procurarem pela Lei de Bases da Habitação, focarem-se, podem ler toda, mas no artigo 13º, Constituição da República Portuguesa, o artigo relativo ao direito de resistência, que eu agora não sei se é o 20º, se é o 21º. Há várias palavras de ordem que podem dizer, temos direito que têm direito a um processo justo e equitativo, porque se não é um ou outro, o 21º é o direito de resistência, o 20º da Constituição é aquele que diz que todas as pessoas, que todos os cidadãos têm acesso têm direito de acesso ao direito, ou seja, à justiça, a que a justiça seja concretizada, portanto, e que têm direito a um advogado, basta que para tal o peçam, têm de o pedir, porque nem todos os atos judiciais ou pré-judiciais obrigam à presença de um advogado, mas a partir do momento em que uma pessoa pede e exige a presença do seu advogado ou da sua advogada, em teoria as entidades são obrigadas a respeitar. Qual é que é a palavra mágica aqui? É tipo, eu quero o meu advogado, o meu advogado está a chegar, quero ligar ao meu advogado, preciso falar com o meu advogado. Okay. E estava a dizer que em princípio, apesar disso não é sabemos em que não teoria, acontece. se a outra tiver parte... sol, se tiver... Depende das se várias os astros estiverem circunstâncias. alinhados. Eu não acreditaria muito nos astros, mas sim, eu acho que... Perdeste a Catarina. Não. Tentei. Estou a usar. Mas há uma série de coisas que, pronto, se estiveres numa situação em que estás a ocupar uma casa ou que estás numa casa já sem título porque deixaste de pagar as rendas, ou que também equivale a uma ocupação, mas pronto, tens direito a um processo justo de despejo, que é pelo menos a negociar e a poder negociar um prazo razoável, e sublinho o razoável, para sair daquela situação, ou seja, tu abandonas a casa e o proprietário ter acesso à casa. Se eu posso só fazer aqui uma... Eu acho que era muito interessante, tipo, que a malta percebesse que podem ir de férias descansados. Exato. Por norma, acho que ninguém... Não há por aí, tipo, as pessoas não vão ocupar casas com devolutas, vida, sim. Não é? Pronto, é só isso. Eu percebo que seja, em termos de impacto social na sociedade, seja algo que causa alguma estranheza e até repulsa, nisto eu não percebo, mas acho que é o que acontece, que é por pessoas que não têm uma casa e então que vão ocupar outros edifícios, mesmo que vazios, e que alguém pagou. Pá, a realidade, pelo menos de Lisboa, é de uma falta brutal de respostas do Estado, não é só em Lisboa, está no país, pronto, de habitação pública ou de habitação a preços acessíveis. Pessoas que concorrem ou pessoas que se candidatam a programas de arrendamento apoiado e que têm pontuações altíssimas não têm casa. Pá, o que é que nós vamos pedir então a estas pessoas? Pá, durmam na rua. Mas se é isso que nós vamos pedir, então... Nós podemos estranhar quando elas entrarem nas nossas casas de férias. Não, elas não entram, a malta não entra, pronto. Mas é o que eu ouço muito, pelo menos quando eu discuto estas coisas, o que eu ouço muito é quase esta noção sagrada do direito de propriedade até acima do direito à habitação. Não é até acima, é acima. Sim, na prática, sim, exato. Pronto. Sim, exato. Mas a mim faz-me um bocado de confusão, não é? Porque nós sabemos que existem, independentemente da condição em que estejam, existem, que eles dizem, 730 mil ou 750 mil casas vazias e
Eu sei porque eu estou sempre a buscar essa notícia. Mas estou a dizer, portanto, 730 mil casas vazias e da última coisa que... Eu sei que eu tenho ideia que com a pandemia acho que aumentou o número de pessoas em condição de sem-abrigo, mas o último número que eu vi foi tipo, entre 8 mil e 12 mil em Portugal. Portanto, mesmo que estas pessoas fossem todas para uma casa, não é? Quer dizer, sobravam 718 mil, não é? Casas vazias, não é? Nós temos como dar a resposta entre mercado privado e público, especialmente público, porque eu acho que o Estado é o que tem... Tem a responsabilidade, não é? Primeiro, é o Estado que tem responsabilidade, não é? A partir do momento em que está inscrito na Constituição, é o Estado que tem de ser o garante da concretização desse direito. Deveria. Mas... E já é proprietário, pelo menos em mas Lisboa. Em Lisboa é uma Pois, proprietária de casas de volutas, sim. Sim, no debate das autárquicas não se sabia o número de casas de volutas que Pois há alguma propriedades, dificuldade nesse levantamento. Houve um levantamento público em 2009 e as pessoas aproveitaram esse levantamento público para ocupar casas. Então eles agora fazem levantamentos e não os tornam públicos. Mas a questão, por exemplo, na questão da Almada, eu, tipo, moralmente só, certo? Quer dizer, faz um levantamento público e diz, ok, estas casas estão vazias e existe... Eu chamo de teoria da conspiração porque eu acho que as pessoas fazem esta acusação sem grandes provas, mas existe sempre, no caso da Almada, havia a teoria que era o Bloco de Esquerda especificamente que estava tipo, a dizer às pessoas para irem para aquelas casas e quais eram as casas que estavam vazias, etc. Pronto. Isso faria com que o Bloco subisse muito na minha consideração. Pronto, se o fez, espetacular, continuem. A tradição da UDP continua viva dentro do Bloco. Mas, pronto, mas lá está. As pessoas dizem estas coisas, geralmente pessoas do PS dizem estas coisas um bocado sem grandes provas por trás, mas é quase como se ficassem surpreendidas por estas pessoas terem tipo advogados. E basicamente a teoria é essa, não é? Que como é que estas pessoas... Quer dizer, quase como se fosse... Ou seja, se o oposto acontecesse, que é estas pessoas estão sem abrigo, não têm, estão em condição de sem abrigo, não têm acesso a um advogado e isso é a ordem natural das coisas. Portanto, mas elas terem um direito que está inscrito na lei, que está inscrito na Constituição, de terem pelo menos um processo justo... Não é suposto esta gente saber a lei. Exato. Portanto, mas isso é perverso em si, não é? E não é suposto que quem saiba se disponibilize para... ajudar dentro das suas próprias limitações, não é? Porque, pronto, os advogados, a advocacia deve prosseguir a sua componente de justiça social, acho ótimo, subscrevo, mas também é preciso que deem condições aos profissionais para que o façam, nomeadamente, assim, convém que nós próprios tenhamos as condições para poder lutar ou ajudar as outras pessoas a lutar pelos seus direitos, não é? De repente esta coisa do voluntariado à volta dos advogados que trabalham nesta área também é algo muito perverso e dava a conversa, vai mais para 3 horas. Pois, porque quer dizer, é um bocado estranho, porque a ideia é que da sua própria vontade são os advogados que têm quase que fazer, eu não gosto da palavra, mas caridade, não é? Tipo voluntariado. Pro bono, não é? Exato, pronto, há um termo, pronto, mas de certa maneira não devia ser o Estado a garantir o direito de acesso igual à justiça. Mas isso é outro problema, outra dimensão do problema, se calhar que vem muito antes da concretização, não é, do acesso, ou aliás, faz parte do acesso do direito à justiça, que é como é que esse direito de acesso ao direito se concretiza. E ele passa desde, tu tens os advogados oficiosos, não é? Que são pagos pelo Ministério da Justiça e há uma nomeação, as pessoas fazem um requerimento à Segurança Social e há uma nomeação feita pela Ordem, nomeação aleatória ou que tem ali um certo tipo de mecanismo. Mas as pessoas, para terem acesso a ser representadas por esses advogados, têm que estar numa situação de indigência brutal. É que não é tipo uma pessoa que ganha 800 euros e que até pode ter um carro ou uma coisa qualquer. Não, é alguém que ganha abaixo do salário mínimo, que até tem um agregado familiar gigante e que está numa situação mesmo má, financeiramente está numa situação financeira basicamente má. A pessoa tem que provar que está tipo num conto do Charles Dickens para... Tens de provar que estás na miséria mesmo. E tu até podes estar na miséria, mas numa miséria um bocadinho superior e perderes essa possibilidade.
perdendo essa possibilidade, não tens possibilidade económica à partida de recorrer a um advogado privado. Então, e para além do facto de, normalmente as pessoas pedem apoio judiciário, não só na modalidade de nomeação de um advogado, mas também para não pagarem taxa de justiça. E as custas judiciais são brutais. É muito perverso. Então, o acesso à justiça é efetivamente coartado aos cidadãos por várias vias. Pronto, então tu queres, reivindicar os teus direitos, fazê-los valer perante os tribunais ou perante outras pessoas, mas tens de preocupar-te em pagar um advogado, preocupar-te em pagar uma taxa de justiça, preocupar em acompanhar esse processo, então pagar o advogado e pagar mais custas judiciais, para no fim poderes perder, efetivamente. Ou já teres perdido, que é o caso de seres despejado e depois reagires. Então, portanto, se calhar era interessante fazer-se assim uma discussão muito alargada sobre o acesso à justiça. Também é intimidatório, não é? Todo esse... Sim, as pessoas... Eu não conheço ninguém que pense vou recorrer à justiça, isto vai ser a solução mais rápida para os meus problemas, não é? Não é uma questão de ser a solução mais rápida. A morosidade na justiça é efetivamente preocupante e que tem de ser tratado. A questão é que o facto de as pessoas não terem acesso à justiça por causa das suas condições financeiras a mim choca-me, pronto. É perverso. Quer dizer, pode demorar efetivamente, mas não é esse o único objetivo das nossas preocupações. Há tantos outros antes que, a partir do momento em que as pessoas não têm acesso ou não podem ter acesso a um advogado, o direito de acesso ao direito está aniquilado à partida, logo. Sim, basicamente estás a dizer que existe uma justiça para ricos e uma justiça para pobres. Pronto, não é? Se calhar nem existe dos pobres. Não, exato. Mas existem critérios diferentes. Mas nós já vimos isto, por exemplo, na questão da... Tanto na habitação como na justiça tens esse direito. Mas o Estado só te ajuda se tu estiveres mesmo na miséria, se não tiveres onde cair morto, se estiveres idealmente a viver debaixo da ponte. Mas tens direito. Mas convém que tenhas alguma declaração de IRS também. Sim. Mas agora não se pode fazer o IRS à mão. Portanto, tens que pelo menos ter um computador. Ter uma certidão, sim, ou ir às finanças. Fica lá na mas sim, mas justiça para ricos e para pobres, eu diria que a questão de classe é a que mais transversal a tudo, não é? E pronto, é isso. Também, eu não queria estar aqui a fazer off-topic, mas já fazemos. Em termos também desses advogados oficiosos é essa a palavra, não é? Está estipulado na lei quanto é que se paga. Eu lembro-me de ouvir qualquer coisa que esse valor não é atualizado há não sei quanto tempo. Portanto, quais são os advogados que se predispõem a isto, não é? E pronto, foi a entrevista possível. Não, isso é problemático também, como é óbvio. Estás a pedir a advogados que se inscrevam, não fazem só isso, não é? Há alguns que fazem muito oficiosas e, não é solução para alguém viver ou sobreviver, viver em condições, mas a tabela de honorários eu acho que foi atualizada o ano passado para o valor de, imagina, nós temos uma unidade de referência que são 25,50€, salvo erro, ou 25€. Pronto, depois terminando o processo são X unidades de referência, pronto, Y unidades de referência. A tabela já não era atualizada há 14 anos, 20, oscila, não sei de cor, não vou ver, pronto. Foi atualizada por 8 cêntimos, a mais, por unidade de referência. Sim. Foi assim uma necessidade que a malta percebeu que tem de ser atualizado mesmo, então agora 8 cêntimos. Coisas como receberes folha de devolvido, pago 2€ neste processo, estás a ver? Não, mas isto para mim é esta questão... Da remuneração dos advogados. Da remuneração dos advogados, para mim. E antes disso, o facto de que eu só descobri agora no Twitter, porque há advogados que falam e acho que iam falar ainda mais, e não sei como é que é possível haver pessoas que se estão a submeter a isto, o facto de não tinham sequer acesso à segurança social, não é? Portanto, todo um sistema incrível. Depois, pronto, não podemos falar sobre isto, mas enfim, o facto de terem de pagar 2.000€ logo para fazer o estágio, antes de fazer o estágio, não é? Portanto, não é logo, mas é faseado, mas é em 2 anos. Pronto, estágios esses 3 anos que não, muitas vezes não são remunerados, ou que será... A maior parte das vezes não são remunerados. Pronto, portanto, não sei, acho que é mesmo uma profissão... Não sei. É quase como se aquele sistema que está sobre todos nós
Fizeste de propósito para que os pobres não tivessem acesso à justiça, E para que de os ricos, incentivar. para que os ricos tivessem acesso à polícia como segurança privada. Não sei, são demasiadas coincidências. Eu acho que isto é alguma tudo, coisa. acho que isto é tudo uma questão de preguiça e de virtude pessoal e moral. Acho que se as pessoas não quiserem estar em situação de São pessoas que não indigência, aproveitam as suas Exato. oportunidades também. porquê é que não fazem uma startup, não é? Um unicórnio? É sempre centro de acolhimento, nunca é um... Porquê é que não pedes aos teus pais 10.000 euros para começar a tua startup? Eu não percebo, nenhuma destas pessoas disse. Os meus pais, não é? Porque é que eles não falam com os pais deles? Pronto. Deviam. Eu sinto que... Eu acho que a chave para isto é resolver conflitos familiares. Sim, exatamente. Lá está, a esquerda não se preocupa com a família tradicional e afinal é a solução para tudo. Mas pronto, olha, muito obrigado, Ana. Muito obrigada. Se quiseres voltar, estás à vontade. Sim. Para falar mais, com vários tópicos, não é? falar de outras coisas. Sim. Podes Sim, passar a você ser está membro mais do capaz. painel também. Sim. Se não Hobbies. tiveres nada para fazer. Tudo bem. Se tiveres outros hobbies ou outros Mas assuntos isto que aqui queres também é falar. pro bono. Não sei se. Pronto. Estou habituada. Pronto. Pronto, olha, muito obrigado. Fomos o gangue do costume, agora 5. Tipo os Power Rangers. Tipos Power Rangers. E... Power Rangers também eram um bocado de polícias, portanto, se calhar. Mas não- eles matavam monstros. Eram justiceiros. Sim, eram sempre monstros. O que é que são os monstros? Mas eram eles, os se judeus, pensares nisso- obviamente. Não, mas se fores a ver, o que eles faziam maioritariamente era Mas eles proteger julgavam e propriedade. decidiam e puniam na rua. E matavam, exatamente, é verdade. Não havia Daredevil. julgamento disso. Daredevil. Sim. De Punisher. Mas sem um... Nunca foram a julgamento, nunca Não, foram. mas Pai, o Alma- Daredevil tem Daredevil é tipo um pauliteiro de Miranda. Mas o Daredevil tem um curso de Direito. Tipo, Pois ele é tem, advogado. exato. Pronto, É o que portanto, me falta ser, exato. pauliteiro de Miranda. E andar aí na rua, E andar aí na a rua. sentir a temperatura e a ver as coisas como os morcegos. Pronto. É a carreira possível para um advogado. Uma advogada neste tempo Tem é que ser correr. vigilante. Sim, vigilante. Quem vigia os vigilantes. Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa cidade que vale a pena. You know, we're living in a society